Barra dá para Seida um vestido que comprou para ela usar no noivado. Barra diz que é uma noite especial e queria que a amiga usasse uma coisa nova para um novo começo. Seida diz que o vestido é muito lindo. À noite, já pronta, Seida ajuda os filhos a se arrumarem e diz: Ai, meus bebês são tão lindos! Ui, meus príncipes! Satilmes diz que a mãe também tá bonita. Seida diz que vai colocar um brinquinho e eles já vão para a casa da Barra. Muito carinhoso com Arda, Satilmes diz que ele também tá bonito. Arif fica todo bonitão pro pedido. Barra pergunta aos filhos como ficou. Nissan e Doruk dizem que ela tá linda. Antes de sair de casa, Enver olha a foto de Atice, depois a dele com Sirin e ela juntos, e sai triste. A enfermeira leva os remédios para Sirin e olha bem, para ver se ela engoliu todos mesmo. A enfermeira sai do quarto e nós veremos que o livro de Barra está ali, em cima da cama dela. Todos já estão no apartamento de Barra e Fazilete pergunta a Enver se já podem começar. Enver diz que sim e começa falando. Nos encontramos aqui hoje por um motivo muito especial, muito esperado por todos. Bom, Nissan e Doruk, hoje recebemos o pedido de casamento para Barra. Barra olha surpresa para Arif. Enver continua. A sua linda mãe, do querido Arif. Seida começa a rir, pois havia planejado tudo com Arif, as crianças e Enver. Barra fica muito emocionada e Nissan diz: Mãe, quer que o Arif seja seu marido? E Doruk diz: Se quiser eu falo sim. Barra diz: Claro. Doruk diz: Esses jovens se amam e nós damos a mão da mamãe para vocês serem sempre felizes em matrimônio. Nissan diz que o irmão falou direitinho. Eles estão noivos e todos batem palmas. Fazilete diz: Espere um pouco. Agora nós temos outra coisa para falar hoje. Senhor Enver, hoje nós queremos pedir a mão da Seida para o meu filho Raif, da forma mais respeitosa possível. Doruk diz: Ei, vovô Enver, fala que a gente dá a mão dela. Emocionado, Enver diz: Muito bem, esses jovens se amam. Nós damos a mão da Seida para vocês serem felizes em matrimônio. E todos aplaudem Seida e Raif. Barra e Arif dão as mãos. E Nissan diz que vai trazer as alianças. Primeiro, Enver coloca as alianças em Barra e Arif. E depois, Fazilete coloca em Seida e Raif. Enver diz que hoje é um dos dias mais felizes da vida dele. Que 4 pessoas muito queridas, a Barra, o Arif, a Seida e o Raif, terão um futuro feliz. E ele está muito feliz por poder ver esse dia. Enver continua. Eu queria dar um conselho de casamento para que vocês sejam sempre felizes, como eu fui com a minha esposa, que descansa em paz. A verdade é que eu queria dar uma receita mágica, mas não existe segredo. A felicidade não é algo que aparece automaticamente. Se o seu cônjuge te dá a mão nos momentos difíceis, é felicidade. Se ele te apoia quando você tem um dia ruim, isso é felicidade. Se a mão dele limpa suas lágrimas ou te dá um beijo na bochecha no momento mais inesperado, é felicidade. Rir junto é felicidade. Até o cheiro do cabelo dele, tudo isso é. Olha, o que eu quero dizer é que vocês devem dar valor a esses momentos. Agradeçam sempre por esses momentos. Barra e Seida dizem que vão agradecer. E então, Fazilete corta a fita das alianças de Raif e Seida e Enver a de Barra e Arif. Arif surpreende Barra mais uma vez. Ele pega o anel que era da mãe, o coloca no dedo dela novamente e os dois se abraçam. No dia seguinte, Yusuf pergunta a Arif por que o casamento da Seida é tão importante para ele e diz que não o entende. Arif diz: Não é pelo da Seida, eu também vou me casar. Eu pedi a Barra em casamento. Surpreso, Yusuf pergunta por que ele não o convidou. Arif pergunta se ele teria coragem de ir. Yusuf diz: Tá bom, tudo bem, quero que seja feliz. Eu acho que a Barra é uma boa mulher, essa é boa. Arif diz: Como assim? Eu achei que não gostasse da Barra. Cínico, cara de pau, Yusuf diz: Porque eu não gostaria? Ela ficou famosa, ganhou muito dinheiro. Essa mulher alcançou sucesso sozinha. Eu gostei dela desde o dia em que chegou aqui. Arif diz: Sim, é claro. Yusuf diz que provavelmente eles vão embora e assim ele vai poder aumentar o aluguel do apartamento que eles vão deixar. Fazilete está procurando alguém para limpar a casa. Seida não gosta e pergunta por que ela tem que procurar alguém. Fazilete diz: Porque você é a dona da casa, não é a sua obrigação. Ou você pretende limpar tudo enquanto eu fico sentada? Seida diz que é claro.
Fazilete diz que sabe que ela quer manter a casa limpa, mas isso não é mais a sua obrigação e pergunta se ela entendeu. Raif se diverte com a conversa delas. Seida diz: é sim, eu entendi, só que não quero um estranho na minha casa. Essas mulheres não fazem as coisas direito, se intrometem em tudo, ligam o aspirador nos piores momentos. Nunca conseguem seguir as regras da casa que limpam. Fazem só o que querem e nunca têm boas opções e vocês dois são frescos de qualquer jeito. São muito difíceis e eu sei que gostam das coisas perfeitinhas. Não são uma família fácil. Fazilete diz: quem? Está falando de nós? Seida diz: isso, de vocês dois. Eu não quero uma mulherzinha estranha na minha casa. Eu posso fazer as coisas. Aliás, o que eu vou fazer quando alguém chegar para trabalhar? Eu sei que eu vou ficar entediada e aí eu começo a pensar em coisas sem sentido e a falar demais. Quando eu era mais nova, minha mãe falava que eu não podia ficar entediada, sabia? Fazilete e Raif se divertem com ela. Satilmes chega pedindo para Raif arrumar o pneu do carrinho que soltou. Seida pede para o filho parar de gritar. Fazilete diz: ah, ele é criança, é claro que ele pode gritar. As crianças felizes gritam. O meu menino pode gritar, rir, dar pirueta, tudo o que ele quiser fazer, tá? Satilmes diz a mãe: viu só? Seida diz a Fazilete que desse jeito ele vai ficar muito mimado. Fazilete diz: sim, as avós estragam os netos, essa é a nossa missão. Aí, por sinal, vamos dar uma olhada em quartos de criança essa semana. Satilmes diz que é de adolescentes. Fazilete diz: ah, desculpa, meu bem, de adolescentes. Seida e Raif ficam abismados com o jeito de Fazilete tratar as crianças. Arif e Barra saem com Nissan, Doruk e Enver para tomarem café da manhã. Nissan pergunta à mãe onde que vão morar quando ela casar. Barra diz que não sabe, que ainda não falaram sobre isso. Arif diz que vão morar numa casa maior. Doruk pergunta se a mãe vai trocar o sobrenome quando casar com Arif. Nissan diz ao irmão que já tinha explicado para ele que a mãe tem que ter o sobrenome do marido quando casar. Arif diz: crianças, a mãe de vocês não precisa fazer nada que não quiser, tá bom? Ninguém pode mandar nela, muito menos eu. Ela pode fazer o que quiser e como quiser. Emocionada com o que ouve de Arif, Barra pergunta se Doruk gostou que eles vão ter 2 sobrenomes diferentes. Doruk diz que não gostou, que como ele é Doruk Sesmele e a Nissan é Nissan Sesmele, ela tem que ser igual porque é a mãe deles. Barra diz: verdade. Por isso meu nome é Barra Sesmele e eu vou continuar sendo Barra Sesmele sempre. Nós 3 vamos ter o mesmo sobrenome. Eu não vou mudar. Doruk fica muito feliz e ele e Nissan abraçam a mãe. Nissan olha para Arif e diz: mas o Arif não vai ficar chateado? Arif diz: não, Nissan, eu não vou ficar. Nada que deixe vocês felizes me chateia. Nissan e Doruk abraçam ele, muito felizes. Barra fica olhando para os 3, encantada. E nós veremos ela no auditório, relatando a sua história. Barra diz: sou a Barra Sesmele. Talvez vocês me ouvindo, vocês pensem que eu só estou contando a história de uma mulher. Mas não é só isso. Também estou contando a história de homens maravilhosos que sempre respeitam as mulheres, que não as veem como propriedade, mas com amor. Eu queria agradecer aos homens que melhoram as nossas vidas, que só oferecem amor. Aqui estão 2 que eu amo por tudo isso. Arif sorri para ela muito apaixonado. No dia seguinte, na presença de Fazilete, Seida e Barra experimentam seus vestidos de noiva. As 2 choram e se elogiam. Arif experimenta a roupa que Enver está fazendo para ele. Seida chega com Satilmes e Arda e eles começam a falar sobre as roupas que vão usar. Arda escolhe um tecido que gostou para fazer a sua roupa. Seida fica surpresa por ele ter escolhido sozinho. Satilmes diz: ótima escolha, irmão. Essa é uma cor ótima. O seu vai ser o melhor. Barra diz a Enver que quando casar com Arif, quer que ele também more com eles. As crianças ficariam junto com a avó o tempo todo. Isso seria demais e pergunta o que ele acha. Enver diz a Barra que vai continuar no seu apartamento, que sabe que ela vai ficar brava, mas ele quer que a Sirin tenha um lar para morar quando tiver alta da clínica, porque se isso acontecer, ele precisa dar um lar para ela morar. Barra fica triste com a decisão dele, mas diz que tá bom e pergunta como que a Sirin tá. Enver diz que o médico comentou que o remédio parece estar ajudando e ele até pensou em fazer uma visita para ela amanhã. Enver diz para mudarem de assunto porque não quer falar com ela sobre a Sirin nesse momento de tanta alegria.
Barra diz que então quer pedir uma coisa para ele, que ele passe bastante tempo com eles. Enver diz que é claro que vai. Barra vai conversar com Seida. Ela diz: o hospital é tão longe e o Enver parece cansado. A Sirin é um peso para ele. Imagina como não é complicado. Ninguém pergunta nada. O Enver sabe que nós odiamos a Sirin, mas ele não fala nada e guarda tudo. Eu penso em como deve ser difícil para ele lidar com tudo isso sozinho. Aí acho que fomos injustos. Mas só de falar o nome da Sirin, eu já sinto até um mal-estar. Ele vai lá toda hora e conversa com os médicos. Isso não deve ser nada fácil para ele. O pior de tudo é que eu ainda tenho ódio dela. Eu não suporto nem ouvir o nome dela. Mas eu me sinto muito mal de ver o Enver nesse estado. Porque no fim, é a filha dele e é uma pessoa doente. Eu me sinto muito mal, amiga. Nós deixamos o Enver sozinho com isso. Não tá certo. Seida diz que entende o que ela acabou de falar, mas nesse caso não tem jeito. A Sirin é um poço de ruindade e isso não é culpa dela. Seida diz que Barra pode contar com ela, mas pede que ela não se deixe levar por isso e diz que vai estar ali pro que ela precisar. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.